Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, uma breve história da economia do Paul Strathairn. É um excelente, lúcido e instrutivo, um texto de divulgação em sua melhor forma, segundo o Herald Tribune, da Jorge Zahar, editora. Então, essa obra aqui, né? Tudo o que você queria saber e tinha medo de perguntar sobre o pensamento econômico está reunido neste divertido ensaio do jornalista e escritor Paul Strathairn. Escrito em linguagem acessível, o livro traça um panorama geral das teorias econômicas do Ocidente e Joseph Schumpeter a John Maynard Keynes, passando por John von Neumann, o homem que inspirou Stanley Kubrick na criação do seu famoso personagem, o Doutor Fantástico. Bem escrita e narrada com precisão, esta obra oferece ao público uma excelente oportunidade para compreender a história do pensamento econômico de maneira prazerosa. Usando exemplos engraçados, Strathairn mostra de modo leve, mas um tanto assustador, que a economia política é de fato animada por um diabinho perverso, devotado à lógica e à razão, segundo The Times. Strathairn marca vários pontos pela leitura agradável e pela habilidade com que transforma as mais complexas teorias em texto digerível, do Sunday Telegraph. Em estilo ao mesmo tempo informativo e despojado, Paul Strathairn aborda um tema à primeira vista penoso, a história dos grandes matemáticos e teóricos da economia. Com relatos bem fundamentados e divertidos, o autor facilita a nossa compreensão e mostra de que modo esses gigantes do pensamento econômico contribuíram com seus talentos e ideias para o desenvolvimento de muitos conceitos hoje consagrados. O relato começa no século XV, e acompanha a trajetória intelectual de mercantilistas, Mandeville, Adam Smith, teóricos da probabilidade, como de Moivre, o brilhante criador do conceito de desvio padrão, utilitaristas como Bentham, Sedgwick, positivistas, marxistas, classicistas e neoclássicos, Keynes, Milton Friedman, por fim, os pensadores atuais como von Neumann e Morgenstern. Mas também estão presentes neste livro personagens bem menos conhecidos, monges medievais obcecados com a matemática dos jogos de azar ou professores aparentemente loucos. Enquanto esse aqui, por exemplo, talvez uma das poucas menções ao inglês William Grant, criador do conceito de expectativa de vida. Strathairn narra como gênios do porte de Schumpeter, von Neumann e Nash frequentemente resolvem problemas históricos por acaso ou no desempenho de suas tarefas diárias. Explica também por que muitas vezes os pensadores têm de lutar quase fisicamente por suas ideias e ilustra como questões que hoje parecem limitadas à esfera dos especialistas se encontravam perfeitamente integradas ao cotidiano de certas épocas. As biografias dos grandes filósofos do dinheiro são aqui postas contra o pano de fundo de alguns dos mais turbulentos episódios da história da humanidade, como as revoluções francesa e russa e a crise de 1929. O Strathairn nos oferece um relato rico e ágil a respeito das grandes teorias econômicas, desde a criação do livro Caixa até as mais recentes teorias dos jogos. Paul Strathairn foi professor de filosofia e matemática na Kingston University, autor da série de sucesso Filósofo em 90 Minutos e Cientistas em 90 Minutos, traduzida em mais de 8 países no Brasil pela Jorge Zahar, editora. Escreveu 5 romances, entre eles A Season in Abyssinia, ganhador do prêmio Somerset Maugham, além de biografias, obras de divulgação científica, como O Sonho de Mendeleev, publicado no Brasil por esta editora também, e livros de história de viagens. Foi também colaborador do Observer, do Daily Telegraph e do Irish Times. Vamos à obra, Em 1947, quando lecionava em Milão, Luca Pacioli conheceu Leonardo da Vinci. Desenvolveram uma sólida amizade, tanto que não demoraram a dividir o mesmo endereço. Da Vinci costumava gostar da fruta, hein? Leonardo tinha um antigo interesse pelos problemas geométricos da perspectiva, mas isso era café pequeno para Pacioli e foi ele que introduziu Leonardo aos problemas da verdadeira matemática. De início, Leonardo ficou aturdido. Ali estava um desafio à altura de seu intelecto voraz. Começou imediatamente a estudar sozinho aquela nova matéria, valendo-se da orientação abalizada de seu companheiro de morada. Nenhuma outra pessoa teria uma influência tão transformadora na mente de Leonardo. Desse momento em diante, em seus cadernos, vemos suas tentativas de se haver com multiplicações e frações. Calcula como elas se exibem nas proporções da perspectiva e avança para seções geométricas precisamente traçadas de esferas e poliedros fatiados. Tenta também resolver problemas aritméticos. Podemos imaginar o sábio messianicamente barbado, do cérebro e alto retrato, sentado boquiaberto ao lado do monge bochechudo de olhos tranquilos e penetrantes,
do retrato em Nápoles, quando se debruçavam sobre uma folha de figuras. Num ponto de cadernos, Leonardo diz a si mesmo que tem a aprender a multiplicação das raízes com o maestro Luca. É estimulante imaginar um dos mais excelentes matemáticos de seu tempo, instruindo uma das mais excelentes mentes de todos os tempos em tabuadas de multiplicação que atualmente muitos de nós dominamos aos 7 anos. Estudando as obras de Piero della Francesca, Leonardo via o princípio matemático que estava por trás da aparência pintada. Apesar de ser um matemático, Pacioli via um mundo diferente, a fluidez da sociedade, muito antes que ela se solidifique em arte. O princípio ordenador que jazia sob as aparências pintadas e as faces coloridas que ele observava era o dinheiro. A matemática era muito mais que mera abstração, mais até que as proporções divinas da arte. Era também o delineamento do dinheiro. Em sua obra-prima, a Súmula de Aritmética, Geometria, Proporções e Proporcionalidade, Pacioli descreveu todo o conhecimento matemático, ou pelo menos tentou. Naquela época, a tentativa de abranger todo o conhecimento humano ainda era considerada uma meta individual plausível. Pacioli abarcou tudo, do conhecimento matemático puro dos gregos antigos às últimas mensurações improvisadas dos movimentos dos corpos celestes, quando a astronomia avançava às apalpadelas rumo às descobertas de Copérnico. Foi essa incorporação das obras de outros que levou Vasari a dizer que Pacioli emplumou-se com belas penas. Este julgamento, mais do que qualquer outro, levou Pacioli a ser negligenciado pela posteridade como um mero plagiador. Mas Vasari não percebeu o principal. Pacioli não afirmava que todo aquele conhecimento era seu. Ele foi um enciclopedista, não um plagiador. A seção da súmula que conserva maior interesse para nós é detalhes de contabilidade e livros razões. Esta continha sua explicação da escrituração de partidas dobradas. Talvez não fosse original, mas era a descrição mais abrangente e mais compreensível que já aparecera. Sugestivamente, como o resto do livro, foi escrito em italiano, a língua vulgar do povo, não no latim dos eruditos. Destinava-se ao uso de homens de negócios e comerciantes, não necessariamente instruídos em algo além das maneiras sutis e as práticas veneráveis do comércio. Na essência, a versão da contabilidade de partidas dobradas de Pacioli requeria que cada transação fosse introduzida no livro razão 2 vezes, como débito na coluna da esquerda e como crédito na coluna da direita. A qualquer momento era possível traçar uma linha sob ambas as colunas para verificar se eram iguais, podendo-se assim perceber quaisquer erros inadvertidos ou menos inocentes nas contas. O método de contabilidade de partidas dobradas de Pacioli facilitava também o cálculo do lucro ou do prejuízo no negócio em qualquer momento dado ou durante qualquer período dado. Tão maravilhosos eram o poder e a utilidade desse método que seu próprio jargão penetrou na linguagem do dia a dia. Lucro e prejuízo, ativos e passivos, balanços, débito, crédito, linha inferior em meio ao fluxo e refluxo do comércio, a maré da moeda podia ser momentaneamente congelada em números gelidamente precisos. O processo dos negócios podia agora ser submetido a escrutínio e controle matemáticos. O comércio se revelava então como a ciência mais avançada de seu tempo. A matemática podia ter começado a desempenhar um papel importante na pintura, mas a física permanecia presa pelos ditames metafísicos de Aristóteles. A química continuava atolada na alquimia e a medicina se conformava às teorias especulativas datadas dos tempos clássicos. Somente em 1543, Copérnico discerniria matematicamente um quadro concêntrico claro em meio às revoluções complexas dos corpos celestes. E seria apenas meio século depois que Galileu compreenderia que a matemática era a chave da física. O comércio sempre lidara com números, mas com a matemática da contabilidade de partidas dobradas, ele criou um espelho para si próprio. Podia ver seu reflexo. Essa autoconsciência foi o primeiro passo para a reflexão sobre o que ele era, para que servia e como podia ser alterado. Então isso é um pouco, um trecho dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários em o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 3 mil inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que por conta de conteúdo outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.